Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região. Olá a todos, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Conexões. A partir de agora você fica conectado com diversos temas ligados à sociedade, à educação, ciência, tecnologia, inovação e ainda na formação de jovens. Hoje iremos falar sobre um tema muito sério e que faz com que cada um de nós fique bastante atento aos comportamentos das pessoas que nos rodeiam, principalmente aos amigos e familiares. Vamos falar de suicídio, formas de detectar esses sinais em alguém e o que fazer quando nos apercebemos disso. Fique por aí, pois começaremos esta edição do programa Conexões de hoje em exatamente 1 minuto. Até já! Sejam bem-vindos então. Os índices de suicídio no mundo variam significativamente de acordo com a região, o país e a demografia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio é uma das principais causas de morte no mundo, sendo responsável por cerca de 700 mil mortes por ano. Isso corresponde a uma taxa global de aproximadamente 9 a 10 mortes por suicídio por 100 mil habitantes. Os países com maiores taxas de suicídio localizam-se na Europa Oriental, por exemplo, na Lituânia e Rússia, enquanto na Ásia, a Coreia do Sul e o Japão também apresentam índices bastante elevados. Segundo a Organização Mundial de Saúde, as taxas mais altas de suicídio acontecem entre adultos mais velhos, especialmente o sexo masculino, homens com idades acima de 70 anos. Já no Brasil, a taxa média de suicídio é de cerca de 6 a 7 por 100 mil habitantes, o que é relativamente baixo, tendo em comparação a média mundial, que é de aproximadamente 10 por 100 mil habitantes. No entanto, esta taxa tem mostrado uma tendência de aumento nos últimos anos. Muito bem, para falar um pouco sobre suicídio, recebemos aqui nos estúdios a psicóloga doutora Bárbara Kostock Monteiro, a qual agradecemos desde já ter-se disponibilizado para dialogar sobre este tema tão sério e importante. Doutora Bárbara, muito obrigado por ter aceito o convite. Deixe-me tratá-la por Bárbara, fica mais intimista, para falarmos exatamente sobre um tema tão sério e preocupante. Neste prólogo que acabamos de apresentar, demos alguns números relativos aos índices de suicídio no mundo. Obviamente que os números podem sempre alterar, não é? Mas e aqui no Brasil? Nós demos aqui alguma panorâmica sobre o que acontece no Brasil, mas a senhora está mais dentro desta problemática. Sabe-me dizer qual é realmente o índice de suicídios no nosso país? Existem cidades ou estados que sobrecarregam nestes atos, que sobressaem? Primeiro, gostaria de agradecer o convite. Obrigado pelo convite, Rui. É um prazer estar aqui com você hoje, mesmo falando desse tema tão difícil, né, sensível e que traz tanta preocupação. Assim, mais do que uma região geográfica, eu acho que a gente consegue enquadrar isso num contexto psicossocial. Assim, pessoas com uma renda mais baixa, com menor acesso à saúde, sempre vão ser aquelas que apresentam uma chance maior de um sofrimento mental mais grave, de um agravamento de uma condição de saúde mental. Tem mais a ver, acredito, com a dificuldade de acesso a tratamentos eficientes, a tratamentos que deem conta da demanda de sofrimento dessa pessoa e a todo o quadro, né, ao qual ela está envolvida. Então, você pega alguém numa situação de vulnerabilidade muito grande, de pobreza, uma situação de risco, alguém com um adoecimento e que não encontra um tratamento adequado. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente tem inclusive condições físicas que impactam. Então, alguém com doença crônica, ela vai ter mais chance, né, de sofrer uma depressão mais severa. Quando a gente considera alguém num fator de vulnerabilidade social, então pessoas com renda baixa, em situação de desemprego, por exemplo, o acesso às vezes ao tratamento é difícil pela falta de condição de saúde, né, pela falta de
eu posso dizer assim, falando melhor, pela falta de um serviço de saúde adequado, mas muitas vezes até pela falta da possibilidade de procurar esse serviço, por um certo preconceito, por achar que um psiquiatra ainda é uma coisa que trata de louco, que aquela pessoa não se considera louca. Então, essas condições, acredito que agravam mais do que as condições geográficas em si. Mas tem influência ou não tem influência a parte geográfica? Não tem, não é? Não é muito, é muito importante, digamos assim, não se pode enquadrar este tipo de situações numa determinada parte geográfica, não é? Então, eu não tenho conhecimento de literatura que aponte isso aqui no Brasil, assim, especificando. Mas eu acredito que se a gente pensar assim, dessa condição da maior dificuldade, maior vulnerabilidade biopsicossocial, se a gente pensar em cidades com oferecimento de condições de saúde mais precárias, eu acho que talvez a gente encontre maiores índices, com maiores índices de pobreza, com menor acesso à saúde, a saneamento, a todas as condições que tornam essa população mais vulnerável. A senhora focou algumas particularidades relativamente ao suicídio, mas eu gostaria que a senhora aprofundasse um pouco mais esta sua visão e esta nossa preocupação, que é assim, como é que uma pessoa decide cometer suicídio? O que é que está por trás? Que motivos é que levam? Você, que é experiente neste caso, quais são os principais motivos? Nós temos genericamente aquilo que a senhora falou, de uma vulnerabilidade social, vulnerabilidade económica, mas decisivamente, o que é que leva uma pessoa a cometer o suicídio? O sofrimento, né? É o sofrimento, a falta de esperança, a falta de perspectiva de resolver essa condição de sofrimento e o desespero. Então, eu vou já até falar, né? Então, assim, se você que está vendo esse vídeo, se está sofrendo muito, se está numa condição de muita desesperança, de sofrimento, liga no CVV, no Centro de Valorização da Vida. Eu vou retomar isso mais para frente, mas é 188 o telefone. Nesses momentos de muita angústia, de muita desesperança, de não saber o que fazer, de parecer que a única forma de encerrar, né, toda essa dor é cometendo, né, esse ato, assim, o suicídio em si, mas no geral é um grande sofrimento e um sofrimento não cuidado. É um sofrimento que está latente. Pode ser um sofrimento amoroso, um sofrimento de perda, um sofrimento em relação económica. Há diversos motivos que podem estar dentro assim, disso. Quando a gente pensa, né, não é um fator que vai levar essa pessoa a se matar, mas ela já tem provavelmente diversos fatores e acontece algum gatilho que daí pode ser de qualquer natureza. Que é um extremo. Chega ao extremo, não é? Ao extremo. Eu sei também que, e é uma das suas especialidades, eu sei também que entre os jovens, a senhora dedica-se muito a acompanhar situações de jovens, principalmente universitários. Então, entre os jovens o suicídio também aparece com alguma frequência. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento, é o mesmo gatilho? Isso acontece exatamente por questão de sofrimento? Ou tem mais coisas agregadas? Tem mais, mas assim, basicamente, né, a condição de sofrimento se repete a vulnerabilidade biopsicossocial. Então, pessoas de origem de baixa renda, sem apoio familiar. E quando eu falo apoio, minha família não me ajuda, não é isso. Famílias monoparentais, no geral, têm uma condição de sofrimento maior. Então, quem é criado mais por uma pessoa só, ou só pela mãe, ou só pelo pai, fica mais vulnerável à condição de sofrimento. A renda impacta muito. Então, se a gente pega assim, entre universitários, eu estou falando de sofrimento mental de modo geral, sofrimento psicológico, e que isso é consequência, pode levar, né, ao suicídio, não só o suicídio, mas todo o sofrimento. Se a gente pega pessoas que entraram por cotas, que têm a renda mais baixa, ou praticamente não têm renda, quando a gente compara essas pessoas com condições com mais estrutura, apesar dos dois apresentarem riscos de sofrer por desilusão amorosa, porque não está indo bem na faculdade, entre outros, é como se fosse uma reserva a mais que quem vem de uma condição um pouco mais favorecida, e o favorecido não é só financeiro, tá? Mas tem uma reserva a mais para enfrentar essas dores. Então, a gente pode considerar essa mesma variável com um agravante,
que é a maturação biológica. Então, se a gente pega ali alguém que ingressa na universidade com 17 anos, essa pessoa ainda está completando o seu desenvolvimento neurológico. Está ali na transição da adolescência para a vida adulta. Às vezes, a tomada de decisão, nesse momento, não é tão eficiente, porque esse cérebro não tem ainda toda a capacidade que ele vai desenvolver ao longo do tempo de tomada de decisão. Às vezes, a pessoa pode ser mais impulsiva, avaliar de uma maneira não tão boa os riscos. E o que mais agrava, né? Se a gente pensar assim nessa questão de avaliação de risco, o abuso de álcool, por exemplo, torna a pessoa mais impulsiva. E quando a gente pega num contexto universitário, né, o ingresso na universidade ali, o acesso ao álcool às vezes é mais fácil. Então, alguém que já está sofrendo... Ainda por cima vai... E aí, assim, esses fatores são agravantes dessa faixa etária. Como é que um jovem, numa consulta com a senhora, como é que um jovem se abre, digamos, se expõe perante você, numa situação de tentativa não, mas de sinais de suicídio? Como é que ele se abre para você e como é que você responde a essa abertura? Olha, às vezes é até de tentativa, o motivo que leva a procurar. Eu tô rindo, mas não é legal não, assim, mas é natural. No geral, as pessoas, quando elas procuram atendimento, é para tentar alívio de uma condição que está trazendo angústia. Então, essa pessoa começa a contar o que ela está sentindo, como ela tem se sentido, quais são as perspectivas que ela consegue enxergar para essa solução. E algumas vezes traz, sim, a condição de, nossa, eu chego a pensar até em fazer algumas coisas para parar esse sofrimento. E aí a conduta é sempre de acolher, validar esse sentimento e tentar checar ali quais são os riscos reais, né? Então, se é um risco mais eminente, não sou só eu que vou dar conta, eu como psicóloga, precisa de toda a rede de apoio. Então, aí precisa, sim, mobilizar a família, os serviços de saúde, e toda a atenção é pouco, porque se a pessoa sinaliza, se ela já traz isso como uma demanda, como uma queixa já presente, a chance de uma tentativa, e uma tentativa talvez com sucesso, né, se a gente pode chamar assim sucesso nessa condição, é muito grande. Então, é uma queixa que não pode ser negligenciada de forma alguma. Ela precisa, sim, de toda a atenção possível no momento. E depois tem aqueles que não vão explicitamente, não falam explicitamente que estão cogitando um extremo desses, mas você capta os sinais, não é? Entre os sinais está, assim, um embotamento grande. A pessoa fica muito fechada, muito na dela, aquela sensação de que a vida é morna, que a vida tanto faz, sabe? Então, às vezes eu dou um exemplo assim, você acorda no sábado e fala, vai ter um churrasco, você quer ir no churrasco? Tanto faz, se eu vou ficar em casa. Então, essa vida cinza é um sinal de que está sem graça, né? Assim, de que, e não é para ser assim. Então, quando é alguém que eu já atendo e às vezes apresenta uma mudança ali de humor, a pessoa vai ficando mais reservada, vai ficando mais fechada. Apesar de ir para consulta, de trazer as demandas, dá para perceber sim. E aí, só a ajuda psicológica já não é mais suficiente. Precisa de ajuda medicamentosa e, novamente, assim, precisa de acionamento da família e dessas pessoas que estão mais próximas. Às vezes é a família, mas às vezes, se a gente pensar em um estudante que mora fora, por exemplo, às vezes é a pessoa com quem ela mora e pessoas que possam se responsabilizar por acompanhar o máximo de tempo possível. Porque alguém que apresenta risco de suicídio, ela não pode ficar sozinha. E assim, precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de um olhar ali mais presente, acompanhando mesmo. No meio de tantos pacientes que a senhora recebe, com certeza tem havido casos de insucesso. Insucesso na sua área, não é? De tentar ajudar, de tentar encaminhar essas pessoas e de repente elas se vão. Como é que você se sente no meio de uma situação dessas? Olha, para mim o que me traz paz de espírito nesses momentos é a sensação de que eu fiz tudo que estava no meu alcance. Assim, a sensação de que eu estive disponível, de que eu ofereci a melhor técnica possível, que eu tinha conhecimento para atender essa pessoa, de que eu acionei as pessoas no momento em que era necessário, mas todo mundo tem direito à escolha, né? Ninguém está preso, né?
Bem, o clima está quente aqui. Vamos então fazer um breve intervalo e voltaremos já para a segunda parte do Conexões em exatamente 1 minuto. Não saia daí porque continuaremos a falar sobre este tema tão importante. Voltaremos já a seguir. Não esqueça, 1 minuto estaremos de volta. Até já. Muito bem, sejam bem-vindos de volta ao programa Conexões na FAVC TV. Hoje estamos recebendo a psicóloga doutora Bárbara Kolstock Monteiro, que conversa connosco sobre um tema delicado, o suicídio. Minha cara Bárbara, de que forma é que se deve prevenir o suicídio? Sei que este é um tema principal deste programa, não é? Ou seja, de que forma é que podemos detectar sinais de alguém que está inclinado a ter essa atitude, por exemplo, um amigo nosso, um colega, um conhecido, um familiar, o que é que nós devemos fazer? Tá. Quando a gente pensa em alguém que pode vir a cometer o suicídio, a gente precisa identificar ali possíveis mudanças de comportamento. Se é alguém mais próximo a nós, é mais fácil de perceber, por exemplo, essa pessoa tem dormido mais horas do que o normal, teve alguma alteração significativa do apetite, ela está conseguindo manter a rotina dela, ou a vida está sendo só cumprir alguns compromissos. Ela acorda, vai trabalhar, trabalha direitinho, faz tudo certo, volta para casa, come e dorme. Assim, eu acho que quando a gente conhece melhor a pessoa, a gente consegue observar mudanças, né? Então, se a pessoa deixou de ser como ela era, já é um sinal de atenção. Seja, assim, nosso parceiro romântico, nossos filhos, colegas, amigos, pessoas da nossa convivência. Agora, na questão da prevenção, são alguns sinais. Assim, a gente pode pensar em 3 níveis de prevenção. Um primeiro que é nisso, detectei que a pessoa mudou, ela parece não estar bem emocionalmente, então eu vou ajudar essa pessoa, posso me oferecer para ajudá-la a encontrar ajuda, eu posso tentar convidá-la mais para fazer algumas coisas, então convidar para fazer um programa no final de semana, assistir um filme junto, se a pessoa não está com muita vontade de sair, e tentar enriquecer primeiramente essa vida, né? Vamos pensar em tentar tornar essa vida mais agradável e com mais acesso a coisas prazerosas. Uhum. Já num segundo momento, quando parece que a situação já está um pouquinho mais séria, já pode ter começado a ter alguma menção a comportamentos suicidas, pode ter casos assim de autolesão, que às vezes é bastante comum, né? A pessoa se cortar ou adotar alguns hábitos mais arriscados. Por exemplo, a pessoa bebe e vai andar de moto, a pessoa se expõe a situações mais arriscadas. Entre homens, às vezes, os sinais aparecem de outra forma. Quer dizer, eles procuram a morte, é isso? De uma forma fria. É menos cuidadoso com a própria vida, vamos dizer assim. Entre homens, alguns sinais podem ser assim, aumento de agressão, de agressividade, comportamentos mais violentos, situações mais arriscadas, né? Passar a adotar alguns hábitos não saudáveis, por exemplo, de abuso de substâncias. Hoje em dia a gente tem a questão das compulsões por jogos, também, sabe, comportamentos que vão aumentando o risco da pessoa não estar legal? Sim. Então, assim, em homens às vezes aparece um pouco disfarçado, às vezes por questões culturais, às vezes por questões pessoais. Bom, mas aí assim, você já percebeu que tem risco, a pessoa está tendo comportamentos mais arriscados. O que precisa ser feito nesse momento? Ou tem tido falas, não vejo muito sentido na minha vida, falas que indicam desesperança? Quais são opções aí? Aí sim, oferecer para ajudar a marcar, buscar ajuda médica e psicológica o mais rápido possível. Então, se tem plano de saúde, marca pelo plano. Se não tem plano e vai no SUS, marca uma consulta no posto de saúde, na UBS, perto da sua casa, conversa ali com o médico. Se for o caso, ele vai encaminhar. Ou em casos que está mais latente, sabe, vai no CAPS. Para quem não conhece, o CAPS é Serviço de Atenção Psicossocial do SUS. É a parte do SUS que trata de saúde mental. Então, a gente tem ali o CAPS de saúde mental, tem o CAPS AD, tem o CAPS infantil. CAPS AD é o CAPS para álcool e droga, para tratar abusos de substâncias e hábitos compulsivos, né? Então, assim, a gente tem serviços de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada, para atender essas pessoas. Mas o importante é que elas tenham acesso a esse serviço. Só que se a gente pensar numa pessoa que não está muito motivada a se cuidar, que pelo contrário disso, ela vai ter mais dificuldade para procurar ajuda.
Porque vamos pensar que essa pessoa já está mais fechada, está mais desanimada. Às vezes ela tem dificuldade até de reconhecer que não está se sentindo bem. Então ela precisa de ajuda para isso. Então é muito importante que essa rede de suporte que está no entorno, as pessoas com as quais ela convive, que são mais próximas, as pessoas que se importam com ela, ajudem nesse processo por busca de profissionais de busca por profissionais para o tratamento adequado, né? E aí a gente tem uma terceira condição, que é assim, quando a pessoa chega a tentar. E aí você se depara ali com aquela cena, no geral, espantosa, né? O que você faz nesse momento? Onde você busca, qual é o tipo de ajuda que deve ser procurada e onde? Se a pessoa fez uma tentativa, você precisa chamar o SAMU e levar ela para um serviço adequado de atendimento. Aqui em São Carlos, o que a gente tem são as parcerias com a Santa Casa e com o Hospital Escola, que vão ter ali as estratégias, né, de contenção dessa situação para tentar manter a vida dessa pessoa. Há alguma diferença entre as reações homem-mulher? Há pouco você falou um pouco sobre a tentativa das pessoas mascararem ou disfarçarem essa intenção com a ingestão de álcool, com a ingestão de medicamentos, mas isto é geral? O homem comporta-se exatamente igual? Os sinais são iguais entre homens e mulheres? Não. Assim, às vezes a questão, a intenção não é nem de mascarar, é a forma como esses problemas se apresentam. Assim, qual é o sinal de que essa pessoa não está bem? Nas mulheres, a gente tem uma facilidade maior pela procura de serviços de saúde, né? Isso, assim, qualquer contexto, mulher vai mais ao médico, mulher procura mais ajuda e mulher, no geral, eu estou falando que a literatura apresenta, no geral ela reconhece mais o quadro de sofrimento. Por exemplo, eu estava lendo um estudo essa semana de uma pesquisa feita com 1.000 homens, eu não vou saber aqui a referência certinho, mas depois eu te mando. Desses 1.000 homens, 49%, então 490, apresentavam uma condição de sofrimento, de depressão, maior do que eles estavam dispostos a admitir. Então, assim, praticamente metade deles estava sofrendo bem mais do que eles estavam se dando conta, né? Então, assim, se a pessoa não chega nem a perceber que não está bem, como que ela vai procurar ajuda? É né? complicado. Eu sei que você trabalha muito com a população universitária e um dos exemplos que eu posso aqui destacar, e que é exemplo de sucesso, é no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Você atende uma comunidade de professores, alunos, pesquisadores, servidores não docentes e, por vezes, com certeza, aparecem pessoas dessas comunidades com queixas de sofrimento psicológico ou de sofrimentos psicológicos. De que forma é que você atua nesses casos? Se calhar estou fazendo perguntas assim muito invasivas, mas eu sou curioso, não é? Esses indícios são parecidos com os restantes casos ou cada caso é um caso? Sempre cada caso é um caso, né? Quando a gente está falando de saúde mental, eu sou psicóloga, então a ideia é olhar para o indivíduo como um só, mas sempre comparando com o que existe de estudos da população em geral. Mas, assim, o que são quadros de sofrimento psicológico, de sofrimento psíquico? São queixas que são muito presentes no nosso cotidiano. Depressão, ansiedade, estresse, abuso de substâncias, compulsões, por exemplo, como eu comentei agora de pouco, compulsões por jogos, compulsões por bebidas, por drogas, mas às vezes até por cafeína, pelo uso de analgésicos, são usos excessivos, né? Uso excessivo, uso abusivo. Então, por exemplo, e também as queixas que a gente associava aos loucos, né, antigamente, a esquizofrenia, a psicose, que são os delírios, alucinações. O que acontece nessas condições? É um desequilíbrio bioquímico no cérebro, pura e simplesmente, causado por diversos motivos e que precisa ser atendido. Quando a gente pensa na comunidade universitária, como eu comentei no começo do programa, eles estão ali na transição da adolescência para a vida adulta, né? Os alunos de graduação, então tem essa questão de, por exemplo, um aluno de primeiro ano, segundo ano, muito jovem ainda, tendo que lidar com uma série de novas demandas, então demandas acadêmicas, demandas de vida prática, né? Se organizar para viver numa outra cidade. Então isso por si só já causa algumas dificuldades.
Agora, quando você vai para pós, você tem ali outras questões, por exemplo, não saber se vai ter a bolsa renovada, às vezes essa bolsa não é suficiente para a manutenção dessa pessoa, às vezes essa pessoa precisa dar suporte financeiro para outras pessoas, às vezes para a família, às vezes essa pessoa já tem filho, então isso, e o recurso é pouco, né? E aí a gente volta naquela condição da falta de dinheiro ser um agravante. No caso dos professores, são outras condições de sofrimento, são adaptações, às vezes, com a vida de trabalho para alguém que acabou de entrar como professor, outros quadros diversos, né, bem específicos da docência, assim, a cobrança por produtividade, em professores que são muito cobrados por pesquisa, as competições dentro dos próprios grupos de pesquisa. Sim. E dos servidores, eu acho que a gente pode dizer que as queixas são queixas assim, de trabalho, né, de modo geral, e queixas da vida. Quem que não tem problema de relacionamento, seja com companheiro, companheiras, dificuldades de gerenciar e organizar o próprio trabalho. Eu acho que quando a gente pega essas condições, cada população dessa vai ter características específicas do contexto de trabalho, mas não deixam de ser pessoas. Então, essas pessoas vão sofrer pelas mesmas coisas que qualquer outras, né? Então, se a gente pensa num quadro de sofrimento psíquico dentro da universidade, a gente tem especificidades do contexto, exigências muito particulares do contexto, mas a gente tem questões da vida normal. E em relação ao trabalho especificamente dentro do IFISC, assim, o projeto no qual eu trabalho começou em 2018, devido a essa grande demanda de adoecimento, né, entre a população universitária. E, felizmente, ao longo dos anos, agora a gente tem uma parceria ainda com a Apoia USP, então tem o meu projeto, que é o IFISC, o Bem-Estar de Sua Comunidade, junto com a Apoia USP, que vem atendendo as queixas mais relacionadas ao contexto universitário especificamente. Sim. A gente pode dizer que, por enquanto, a gente está dando conta. Sim, vem tendo êxito, a gente, no momento, não teve nenhum caso ao longo dos últimos anos. Eu vou fazer aqui uma... Eu hoje estou danado para fazer perguntas, mas é a minha própria curiosidade. Como é que você consegue... Eu suponho que a tentativa de um suicídio é uma espécie de uma linha férrea em que ela está cortada. O trem não consegue passar dali, mas você sabe que a linha está cortada. Então, numa pessoa que tem essa perspectiva de que em qualquer momento ou muito em breve ela pode tomar uma atitude mais radical, como é que você faz para que essa pessoa volte para a trilha? Qual é o tipo de ajuda que você faz para que a pessoa deixe de pensar nisso, deixe de estar vocacionada para isso? Assim, essa vontade, né, de se matar, assim, não é um desejo no sentido de, eu quero muito conseguir isso. Na verdade, tem mais cara de alívio. Então, a hora que a gente consegue ir produzindo esse alívio por meio de outras ações, a vida passa a ter um pouco mais de sentido e dá para começar a ver o trilho ali. Ele deixa de ser um abismo, né? Assim, não é um rompimento tão abrupto e a pessoa passa a ter esperança de que a vida pode ser melhor. Então... Quanto tempo demora? Cada caso é um caso. Eu sei que cada caso é um caso, mas chutando, na sua experiência, com essas situações realmente extremas, demora quanto tempo? Qual é o tempo que você demora, o seu trabalho para tentar reencaminhar essa pessoa? Então, se essa pessoa recebe ajuda contingente, a ajuda necessária para o que ela está precisando, ajuda psicológica, ajuda psiquiátrica, a gente consegue ter um alívio de imediato. Por exemplo, eu estou pensando aqui no último caso que eu atendi de queixa, assim, e assim, era um caso de um moço que não fazia ainda uso de medicação, então de imediato a gente encontrou um acompanhamento psiquiátrico no próprio campus e foi medicado, a gente passou a fazer 2 sessões por semana, assim, rapidamente teve um alívio. Assim, eu acho que em 1 mês, assim, a gente pode dizer. Mas agora o processo é tentar reconstruir uma vida com sentido, que vale a pena ser vivida, uma vida com qualidade de vida, para que essa ideia deixe de ser o único caminho possível, né? Porque, no geral, é isso que parece. Muito bem, doutora Bárbara, resumidamente, qual é a melhor forma de prevenir que alguém cometa esse ato? Resumidamente, assim, tchuk.
Cuidem das suas vidas, assim, vivam bem, assim. Eu sempre falo que uma casa de muitos pilares, ela não cai, né? Se a gente tem um pilar ou 2 pilares só, quando um cede, cai tudo. Então, atividade de lazer, atividades esportivas, religiosidade para quem tem religião, vínculos de amizade, qualidade de vida nas relações pessoais, preservar o que te faz bem e cultivar isso, né? Tá disponível para o que traz qualidade de vida e traz sentido para sua vida. Assim a gente vai ter uma vida plena, tanto uma vida que traga felicidade, quanto uma vida que não leve a pessoa a pensar que a melhor solução é acabar com essa vida. Muito bem, vamos terminar este programa da seguinte forma. Ali naquela câmara ali, que é a câmara que está voltada para a doutora Bárbara, está alguém que tem esse quadro de, enfim, de doença mental, de um adoecimento e que está, enfim, está breve ou não breve, já está pensando em suicídio. Eu quero que você deixe uma mensagem para essa pessoa em particular. Olha, se você está pensando nisso, se essa é uma ideia que está te ocorrendo, peça ajuda. Se conseguir procurar ajuda profissional, procure. Se não conseguir, pede ajuda para quem está perto de você para te ajudar a encontrar esses caminhos. A vida pode ser melhor, mas nesse momento você precisa de um acompanhamento, sabe? Então você precisa de uma bengala ali para se apoiar para conseguir continuar seguindo. Muito bem. Aí está a mensagem, dê-me a sua mão, doutora Bárbara, muito obrigado. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, ponto final na edição de hoje do Conexões, agradecendo imensamente à psicóloga doutora Bárbara Colstock Monteiro por sua participação neste programa. Caso tenha sugestões de temas para este programa ou dúvidas, contacte connosco através do WhatsApp 16 981297026 ou pelo e-mail que passa aqui em baixo, rcintra@gmail.com. Voltaremos em breve com outro tema. Programa Conexões. Sociedade, ciência, tecnologia e inovação em São Carlos e região.